Vamos falar um pouco em torno do que vem acontecendo com a comercialização de soja no Brasil e, claro, a precificação do milho em relação principalmente à oferta. E nós vamos, para falar a respeito deste assunto, conversar ao vivo com Stefan Podesclan, ele que participa conosco ao vivo pela internet nesta terça-feira. Stefan, quero começar conversando contigo a respeito do mercado do milho. Nós temos visto um cenário para mercado spot bastante fortalecido, mas quando a gente olha também para posições no mercado futuro negociadas aqui no Brasil, o cenário também é interessante para quem produz milho. Como é que você avalia esse 2025, como ele está e como ele está sendo previsto ainda para quem produz o cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Mais uma vez um prazer estar aqui novamente. Pois é, Fabiano, esse ano de 2025 tem sido bastante positivo aí para o produtor de milho, né? As referências aí já acumulam valorizações de 15, 20 reais a saca praticamente, né? Desde o final do ano passado, nesse início de ano. Motivações aí, uma combinação de fatores, né? Desde que se arrasta desde lá do plantio da soja no passado, foi uma janela muito concentrada, apertou muito a janela do plantio do milho também nesse ano de 2025. Apesar da curva de plantio, né, o plantio indicado pela Conab, está muito próximo ali da casa de 90%, muito próximo da média histórica, a gente teve um começo muito conturbado, né? O mês de janeiro, que historicamente o Brasil planta algo próximo de 15 a 20% da área plantada. Esse ano, janeiro de 2025, a gente não tinha 10% da área plantada. Então, esse plantio muito concentrado no mês de fevereiro trouxe aí sinais aí de apreensão, né, de como que vai ser o andamento, né, da safra, uma dependência maior das chuvas, principalmente agora para o mês de abril, para o mês de maio. A gente tem um cenário internacional também, acho que vale pontuar, que ele estruturalmente, né, para o milho a gente passa, né, de acordo com o SDA, com os estoques mundiais estão aí no menor nível dos últimos 12, 14 anos. Então isso é uma força de preço positivo para o milho. E a gente tem um cenário de demanda doméstica que é muito aquecido. Né? O preço do milho em relação às proteínas, ao ovo, ao suíno, ao leite, ele está num cenário de relação de troca que é relativamente atrativo. Temos uma expansão também do parque doméstico, né, de produção de etanol de milho, que é relevante, né, influencia na precificação, e o mercado hoje pondera essa situação. É um cenário de demanda que ele é fortalecido, um risco que existe para o milho segunda safra, uma dependência de chuvas em abril e maio, e também um milho primeira safra, que veio nos últimos 5 anos praticamente perdendo de 20% a 25% da área plantada, apesar de ter um bom registro de produtividade, de produção esse ano. Essa oferta que vem chegando com a colheita em andamento do milho primeira safra, ela não é suficiente para acalmar o cenário aí de precificação. O mercado olha também para a questão das exportações, né? Ainda tem uma fluidez, principalmente olhando para os portos do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e essa combinação, né, olhando para o cenário internacional também bastante tumultuado, traz aí toda a sustentação que a gente vê dos preços aqui no mercado doméstico e nas bolsas também. Stefan, o mercado internacional é tumultuado. Ele é tumultuado principalmente por conta do efeito Trump, nesse tabuleiro de xadrez, das tarifas, as contras-tarifas, as reações de mercado. Em princípio, quando a gente olha para o milho, o Brasil não seria um dos grandes beneficiados em relação aos tarifários que possam ser levantados ou que estão sendo levantados contra os Estados Unidos. Por outro lado, abre oportunidades. Essas oportunidades, elas podem se concretizar no caso do milho em relação a essa guerra tarifária que nós estamos vendo não só contra a China, mas também contra outros países? Bom, a gente vê sim, né, um ponto principal aqui da discussão do milho no mercado brasileiro é que o Brasil exporta excedente. Né? A gente tem aí que praticamente 90 a 95 milhões de toneladas que são consumidas aqui internamente, 95 milhões a projeção para esse ano de 2025, foi algo perto de 90 no ano de 2024, enquanto a nossa produção fica ali próximo de 120, né, esse ano para 2025 mais próximo de 130 milhões de toneladas.
Então a gente exporta historicamente excedente. Né? Quem são grandes países exportadores de que não há um consumo interno forte? Basicamente Argentina e Ucrânia. Quando a gente olha para as tarifas, né, a China ali durante o carnaval aqui no Brasil, respondendo à retaliação, né, retaliando as tarifas que os Estados Unidos impôs sobre o aço, colocou o milho na cesta das tarifas, e a União Europeia também, que é um importante player, também já sinalizou colocar algumas commodities, entre elas o milho, nas retaliações aos Estados Unidos. E aí a gente tem que olhar também para o Canadá nessa questão. Né? A gente olha que cada rodada do Trump aí em relação às tarifas ela é semelhante a um jogo de truco, a uma rodada de truco. Vai lá, Trump começou a indicar essas tarifas, de repente, ali no mês de março, postergou por 30 dias. Agora a gente está vendo essa postergação voltando aí a dar sinais também, né, se vai continuar as tarifas, se as tarifas vão voltar ali no mês de abril ou não, ou se vai ter mais uma postergação. Então esse jogo das tarifas, ele de alguma forma beneficia o Brasil, só que a gente tem que olhar que o nosso consumo doméstico ele é muito forte, né? E olhar para esse contexto internacional, o que a gente exporta normalmente é excedente, mesmo nós, né, mesmo o Brasil sendo o maior, segundo maior exportador de milho do mundo e terceiro maior produtor mundial. Tá certo, Stefan, e esse é o momento que a gente muda de assunto, porque no caso da soja, né, mudamos de cultura, melhor dizendo, mas no caso da soja, o que nós vemos é um cenário mais atraente, né, para a soja brasileira. Isso vai sendo demonstrado no line-up dos portos, que apontam para mais de 16 milhões de toneladas, ainda que seja praticamente impossível logisticamente atender, é o que a programação diz que vai ocorrer. 10 milhões são para a China, mais de 10 milhões, e isso faz com que nós tenhamos um cenário em que China está bem mais, está acessando muito mais o Brasil, está sediando muito mais essas compras de soja brasileira. Tem comprado soja dos Estados Unidos também, porque está precisando de soja mesmo, então Chicago vai se mantendo acima de 10 dólares o bushel, mas esse primeiro caso que eu falei do assédio chinês, nós temos os prêmios positivos nos potes, prêmios até subindo no mês de março. Até queria perguntar para você se já aconteceu em outros casos, porque eu não lembro de prêmio positivo em março, e eu estou vendo, a gente está vendo ali uma comercialização antecipada mais forte. Como é que está essa comercialização, essa venda de soja aqui do Brasil? Bom, Fabiano, justamente, né, o cenário de prêmios fortalecidos, né, do jeito que nós estamos vendo esse ano, normalmente ele acontece em anos de quebras de safra mais significativas. Foi o que nós vimos ali em 2021, por exemplo, que o prêmio de safra 21-22, que o prêmio de exportação voltou a tracionar patamares próximos ali de 2 dólares o bushel. Então, uma valorização significativa. Prêmios valorizados em anos de safras recordes é algo que foge aí a um contrassenso, porque a safra brasileira, 165, 170, 175 milhões, enfim, ela é uma safra recorde a nível mundial. A gente tem essas questões novamente, né? As tarifas acabam colocando um movimento de demanda para o Brasil, isso acaba trazendo valorização dos prêmios. A gente tem Chicago relativamente mais pressionado, buscando se sustentar aí na referência de 10 dólares o bushel, mas com essa pressão de oferta, com esse nível de oferta da América do Sul, não somente Brasil, mas Argentina, Paraguai também em níveis recordes, o mercado busca sua atenção aqui para o mercado brasileiro. O que a gente teve também programas aí de, como a colheita do Brasil começou mais atrasada, programas de exportação e de processamento de soja, né, a indústria que precisa destinar farelo ou óleo de soja, também entrou na briga, comprou essa briga para comprar soja, isso acaba também colocando aí um pouco mais de força nesses prêmios, mas o que a gente vê é que nesse momento que a gente está, os prêmios estão muito fortalecidos, até um patamar talvez aí já de um certo exagero diante da condição que é apresentada para a safra no Brasil, e o produtor está aproveitando para comercializar. Né? A gente está vendo a safra comercializada chegar próximo de 45%, né, dentro desse volume de 170 milhões de toneladas, e acho que é oportuno para o produtor aproveitar esse momento que os preços estão relativamente fortalecidos aí diante
dessa grande safra que tende a chegar, que está chegando, que está batendo a porta, e isso pode causar algum estresse logístico no curto prazo e talvez até o mercado internacional sair um pouco do Brasil, esperar essa questão logística se reorganizar e o mercado brasileiro ceder, os prêmios voltarem a ceder. Então, acho que esse é um ponto de atenção, enquanto Chicago está olhando, né, para esse cenário de demanda dos Estados Unidos, para a guerra das tarifas, e olha para o curto prazo também para a definição, para os primeiros passos aí, para as estimativas da safra 25-26 nos Estados Unidos. Né? Final de março, aí, sexta-feira que vem, a gente tem o USDA trazendo, né, a primeira estimativa oficial, né, o primeiro levantamento oficial sobre intenção de área plantada dos agricultores nos Estados Unidos, indicando uma tendência de redução da área da soja, que já foi indicado no Outlook do USDA no final de fevereiro, e um aumento para a área de milho. Stefan, rapidamente, que o nosso tempo aqui estourou, qual que é a margem que China, que é o grande importador, o grande comprador de soja do mundo, tem neste momento para, por exemplo, esperar por um provável acordo, que inclusive aqui a gente, aqui no canal do Boi, acredita que ele vai ocorrer, mas um provável acordo entre Estados Unidos e China, ou mesmo esperar um reordenamento, como você apontou, da logística aqui brasileira, até arrefecendo um pouco os preços. Qual que é a margem que ela tem para esperar, no caso, para uma situação como essa? Quando a gente olha esse movimento da China, ele é um movimento de curto prazo. Né? Esse período, normalmente, na China, já é um período de transição que ela sai dos Estados Unidos, como ela já saiu ano passado, e vem olhar para a safra brasileira, mas a safra brasileira atrasou. Então, na nossa percepção aí, a gente vê que a China vai continuar focando compras aqui no Brasil, né, pela nossa situação, e Estados Unidos talvez alguns volumes mais marginais, né, não para formar grandes estoques, não para alongar aí suas posições, até porque ela tem um cenário muito confortável de oferta no Brasil. Então, acredito que a China tem um período aí, talvez de 30 a 40 dias, não mais que isso, para ter esse reordenamento. Né? É um período que justamente a gente pode, talvez, enxergar um pouco de pressão nos preços aqui no Brasil, potencialmente aí devido a uma queda mais significativa dos prêmios.